Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Pedro Munaro, jornalista, está aqui do site Repórter Guaibense. Como toda quinta-feira, às 7 da noite, acontece mais uma live Papo Guaibense, está aqui no nosso site. Em cada dia, quase 50 edições, cada quinta, um assunto diferente. Hoje o assunto é música. Hoje está com nós Denise Rosa, cantora, também professora de violão, muito daqui da cidade conhece pela sua dedicação à arte. Arthur Seidel, cantor, conhecido aqui também em Guaíba por ex-participante do programa The Voice Kids da TV Globo. E pela quarta vez, se não me falha a memória, Felto Correia, músico e ativista cultural. E, gente, vamos começar uma live. Desejo a todos uma ótima live para nós sobre essa arte que é a música, o que a pandemia trouxe para essa arte. Então, passo para vocês suas considerações iniciais, começando primeiro com as damas. Denise Rosa. Então, boa noite, pessoal do Pedro aí, audiência do Pedro, eu sei que é grande. Agradecer o convite, né, Pedro? E eu tenho participado de muitos debates em relação à música na pandemia. E a primeira pergunta que eu fiz para o Pedro, quando ele me chamou, só tem eu de profissional, aí fica aquela coisa meio arrogante, né? Mas é que quando eu falo profissional, eu não estou qualificando. Porque hoje a nossa maior preocupação é com o trabalhador, é com o profissional trabalhador da música. O que significa isso? E eu gostaria muito de falar sobre esse assunto aqui, que é o músico de verdade, aquele que tem uma profissão, que usa a música como profissão. A gente só tem essa fonte de renda, a gente não tem outra fonte de renda. E eu acho interessante a gente abrir um debate sobre isso, principalmente aqui na cidade, que eu não vejo esse debate acontecendo. E a questão de o que a gente está fazendo. Nós, que vivemos só da música, o que nós estamos fazendo na pandemia? Nós estamos fazendo música e eu acho que durante a nossa conversa a gente vai chegar aonde o que a gente está fazendo e como nós estamos sobrevivendo. Primeiro os mais velhos agora, né, Felto? Vamos seguir. Pois então, primeiro dizer que é um prazer novamente estar pela quarta vez, e com certeza não a última, ou pelo menos espero que não seja, aqui a convite do Pedro, na companhia do Arthur e da Denise, duas pessoas que eu gosto muito. A Denise, eu devo dizer, Denise, que até enxergar que é um pedacinho de parede da tua casa já me dá saudade. Que é um lugar que eu gastei sábados e mais sábados ensaiando, e eu guardo esses momentos com carinho no fundo do meu coração. O Arthur, que foi uma pessoa que eu procurei ontem, que eu queria realmente também fazer uma live com ele para conversar sobre a produção que ele tá, produção musical que ele está fazendo agora. Eu vejo que ele produz em casa, ou pelo menos quero descobrir se ele brinca disso, está fazendo isso mesmo no trabalho. Mas, e é pela primeira vez na minha vida, Denise, agora, para complementar o que falou, que eu realmente não estou trabalhando diretamente só com música, mas com cultura, e só com cultura, e no momento mais crítico. Mas por quê? Porque foi no momento crítico do trabalho com a cultura que algumas demandas surgiram, e foi nessa demanda que eu entrei, e isso saindo da secretaria, onde a gente tentou implementamos editais na cidade, e ao implementar esses editais, descobrimos que havia uma dificuldade dos artistas, dos cantores, dos músicos se formalizarem, quando uma saída possível nesse momento da pandemia, e é sobre isso que a gente está falando, sobre como sobrevive a música na pandemia, no momento possível de buscar por auxílio do governo, auxílio não, né? Buscar as verbas do governo que existem, as verbas do Fundo Nacional de Cultura, os fax, os editais. Vamos aprofundar daqui a pouco, mas só para te agradecer e dizer que sim, que eu acredito que um dos caminhos para a sobrevivência dessa música, que infelizmente agora não pode ser a bilheteria, está aí
nesses valores que são nossos e que a gente tem que só descobrir como ir atrás, descobrir como acessá-los. Agora com a Sula tá aqui, Arthur Seidel. Até agora, deixa eu lembrar só uma história. Eu trabalhava na Zero Hora na época que o Arthur Seidel participou do The Voice Kids, tá? Eu estava ansioso que um dia chegou que todos os cantores do The Voice Kids do Rio Grande do Sul iam lá na redação da Zero Hora. E eu estava ansioso para ver o Arthur. E aí, quando chegou o Augusto Barros, que era o produtor na época, o repórter na época, disse: o Arthur tá lá embaixo. Tu pode ir lá pegar ele lá embaixo para subir aqui em cima. Foi aí que foi a primeira vez que eu vi o Arthur pessoalmente, depois de ganhar o The Voice, depois que tá a sua participação no The Voice Kids. Eu acho que foi um momento que eu não esqueço até hoje, porque eu conheço o Arthur lembro bem desde pequeno, né? Então, e quando eu vi ele ali, quase me emocionei. Arthur, tá com a palavra. E aí, Pedro, e aí, Velt, e aí, Denise, tudo bem? Agradeço muito o convite de estar aqui conversando. Realmente tá... Bom, tá diferente, né? Não sei nem adjetivar esse momento que a gente tá passando. E sobre a pergunta do Velto ali, tô começando a produzir, sim, profissionalmente, não só para mim, mas para outros artistas também, enfim. Mas principalmente para as minhas produções, assim, eu sentia a falta de uma identidade mais minha, assim, que às vezes quando eu terceirizava muito, eu acabava perdendo. E nessa pandemia eu consegui, como eu fiquei mais sozinho, né, consegui estudar mais sobre produção e sobre captação e tudo mais. Tipo assim, eu gravo no meu quarto, então eu tenho todos os recursos do mundo, assim, possíveis, mas tô começando, é um começo, né? Nós temos que começar com os recursos que a gente tem, mas quando eu tiver meu estúdio, vou chamar vocês todos aí para gravar um som, para participar lá, e é isso aí. Vou começar esse papo com a Denise, né? Denise, tu falou muito da profissionalização da música. Eu também, eu lembrei quando tu falou, eu falo muito da profissionalização do jornalista, por ser, né? Porque o jornalista sofre uma desvalorização profissional enorme pelo não reconhecimento do diploma também, né? Mas, Denise, nós falamos em profissionalização da música nesse momento pandêmico, né? O setor musical foi um dos primeiros prejudicados com essa pandemia de coronavírus, né? Os primeiros por causa dos shows. Nós não temos os shows, né? Então, Denise, está com a palavra. Tá, então, assim, qual é a base que a gente está se apoiando hoje? Eu estou falando em nome dos músicos profissionais. Nós estamos nos apoiando principalmente no sindicato, porque a lei Aldir Blanc, ela não contemplou o profissional da música, ela não contemplou, com toda certeza. Ela contemplou pessoas que estão no meio musical, mas não o profissional. Quem é o profissional? O músico de bar, o músico de baile. Esse está enfrentando o pior momento. Esse é o que está enfrentando as piores situações, porque ele não sabe fazer projetos. Ele está ligado a produtores, né? Que antigamente se chamava o empresário. Então, assim, só para situar o pessoal, eu estou há 41 anos na estrada. Eu tenho 41 anos de música. Eu já cantei em bar, eu já cantei em baile, eu hoje sou cantora de rua. Então, o músico de rua, o músico de baile, o músico de bar, esse músico não sabe fazer projeto. Esse músico está deslocado. Esse músico não depende somente de si, do seu quarto, da sua linda e maravilhosa aparelhagem para sobreviver. Ele depende basicamente do público, do seu talento, para viver, para comer.
E ele depende de uma equipe que tem por trás. Então, nós temos iluminadores, nós temos o pessoal do som, enfim, é uma gama de profissionais que tem por trás de nós. E o que aconteceu com esse pessoal? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Eu, dos que eu conheço, fui uma das poucas que consegui alguma coisa com a Lei Aldir Blanc. Do dinheiro que eu ganhei, muito do dinheiro que eu ganhei, eu passei adiante. Eu ajudei pessoas que estavam passando fome. E nós temos hoje músicos passando fome. Nós temos músicos muito conhecidos. Tá, Denise é desconhecida, beleza. Denise tem um nicho. Eu tenho um nicho, onde eu transito, e hoje eu estou sobrevivendo desse nicho, de lives fechadas, com venda de ingresso, como a gente fazia antes, como se fosse na rua, para um público que é o meu público, que eu já tenho, né? Então, a gente está sobrevivendo disso. Então, a nossa preocupação hoje, principalmente dentro do sindicato, é essa. Nós temos grandes nomes como o Ney Lisboa. O Ney Lisboa precisa de dinheiro. Claro que ele precisa. Ele não está trabalhando há um ano e meio. Tem estou tentando lembrar agora, uma grande cantora, a dama vermelha da música popular brasileira, uma mulher de 70 e poucos anos que está fazendo live fechada, com venda de ingresso, é uma pessoa que é conhecida, tem muito músico. O Chico César está passando a fazer isso agora, porque também está sem dinheiro. Porque canal no YouTube não sustenta ninguém. E aí a gente tem a questão das lives abertas e de algumas lives que foram patrocinadas pela Lei Aldir Blanc, que também é uma questão que se discute muito dentro do sindicato, que é a live aberta, né? A live aberta é legal, é bacana, muito bonitinho, mas não te sustenta um mês inteiro. E outras plataformas estão cobrando. Hoje, fazer uma live no YouTube é muito caro, não vale a pena. Por isso, das lives fechadas em outras plataformas, com venda de ingresso. Mas isso aí não está levando, a nossa maior preocupação é com aqueles músicos. Por exemplo, eu tenho um percussionista que levou uma boa parte do dinheiro que eu consegui na Lei Aldir Blanc, mesmo sem ter participado. Eu dou ele, porque ele não tem registro profissional, ele não tem um contrato, ele não sabe fazer projeto, e ele não participou de nenhum projeto, não tem como. Então, a nossa dificuldade está sendo aí. Como é que a gente está driblando isso? Sinto muito informar, mas não é com música. Porque só a música, nesse momento, não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga comida. Neste momento, nós estamos fazendo outras coisas. Eu estou fazendo artesanato. Estou vendendo artesanato. Porque só as lives não estão sustentando e as aulas também estão paradas. Então, eu tenho outros músicos que eu sei que entraram para o ramo da comida, né, entregando comida. A gente está se virando. E antes eu sei que o assunto ainda não é a Lei Aldir Blanc está sendo muito, muito questionada por nós, né? Porque a gente viu pessoas que receberam dinheiro da Lei Aldir Blanc para comprar equipamento. Compraram equipamento. Por quê? Porque eles têm emprego. Eles trabalham em outras áreas. Não são músicos profissionais. Enquanto que tem músico profissional precisa de dinheiro para comer. Então, esse é um questionamento que se fez dentro do sindicato. O Ney Lisboa, vou voltar ao exemplo, não conseguiu o prêmio aquele de trajetória. O Ney Lisboa não tem trajetória. Dá licença, né? Se ele não tem, quem é que tem? Mas o Ney é conhecido. É conhecido porque só vive disso, ele não tem outra profissão. O Ney não é produtor, não tem estúdio, não, ele é músico. Ele é músico, ele vive disso. E aí, o Pedro, é que eu acho que está tendo uma distorção nos auxílios. Então, tem muita coisa, eu tenho conversado muito com o pessoal do Nordeste. No Nordeste, o auxílio está sendo bem dado.
Eu tenho participado, inclusive, de lives com eles, e lá o dinheiro foi pro músico, no caso da música, né? As outras áreas também eu não sei como sei que está funcionando muito melhor que aqui. Aqui não está sendo bem utilizado. Então, mas aí é aquilo, eu sou músico, eu não sou administrador, eu não sou produtor, eu sou músico, eu não entendo dessas coisas. E aí é muito semelhante à questão do jornalismo, Pedro. Porque nós ficamos nós não temos uma entidade de classe além do sindicato. E os músicos não são sindicalizados. Esse é o detalhe. Então, quando eu escrevia para o jornal, as pessoas, é jornalista. Não, eu não sou jornalista. Eu sou colunista, colaboradora. Jornalista é o cara que fez jornalismo. Mas como a gente não tem uma entidade de classe, no nosso caso, que seria a Ordem dos Músicos, que é uma palhaçada, uma piada, a Ordem dos Músicos é uma piada. Nem existe mais, ninguém mais dá bola para eles. Né? Então, hoje a gente vê que, em vez de ter virado as costas para a Ordem, nós deveríamos ter entrado na Ordem e derrubado quem estava lá. Mas agora é tarde. Sim. Felton, tu foi um dos que trabalhou com a Lei Aldir Blanc e tu viu a realidade. Pode falar um pouco sobre isso? Posso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a lei nesses 3 âmbitos. Primeiro, quando a lei chegou e a gente estava na secretaria, eu estava na secretaria e a própria secretária, a gente conversava e dizia assim, acho que isso não é verdade, parecia muito fabuloso que aquele valor fosse vir para Guaíba. A gente não levou muita fé, a gente não queria contar com aquilo do começo. E aí começou uma série de muitas reuniões, mais uma batelada de reuniões diárias por muitos meses. Nessa época, quem estava à frente desse processo de interpretação da lei e a aplicação inicial dos editais aqui no município, né? Era o Isaac, enquanto eu fazia um trabalho mais relacionado ao turismo. E aí ele fez muitas reuniões. E desde o começo se tinha essa preocupação em democratizar ou pelo menos fazer com que o dinheiro da lei chegasse à ponta. E na época eu fiz uma entrevista, mas aí para o site da URGS, lá com o Fábio, que era o presidente do Sindicato de Técnicos aqui do Rio Grande do Sul, ele disse assim, que a lei ela já começava problemática quando muito do acesso disso se daria por internet, desconsiderando que muita gente não tem, que a internet não é uma questão democrática quando a gente gostaria de pensar, porque a gente já vive tão perto dela que a gente não percebe que ela não chega em todos os lugares. Então, eu tive depois, saindo da secretaria na virada do ano, quando eu não trabalhei mais lá, o convite para trabalhar com a CUFA, que a CUFA ganhou um edital do Estado, da SEDAC, para fazer a distribuição de uma verba para agentes culturais de 63 comunidades no Estado. Aí a CUFA, sim, a gente tinha a inscrição em papel, a gente tinha, eu como agente cultural, eram 2 comunidades atendidas em Guaíba, a gente foi para dentro das vilas, até com toda a segurança, claro, já era no momento de pandemia, mas a partir dali a gente começou a detectar o quanto era difícil que todas as pessoas recebessem, que acreditassem primeiro. Eu entendo a falta de fé, porque quem nunca foi atendido por uma lei pública, de repente vê uma possibilidade de uma lei pública ser aplicada para ela, não acredita. Então a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento de muitos artistas de que eles tinham direito a essa verba, para depois tentar fazer com que eles acessassem. E o que a Denise falou é muito verdade. Boa parte dos editais, aí, tanto estaduais quanto municipais, eles partiam de um princípio ou de mecanismos que já eram comuns nos editais anteriores, nos FACs, nas leis de incentivo à cultura, e essa burocracia simplesmente elimina algumas pessoas. Porque uma coisa é fato, e aí, corroborando o que a Denise falou, quem mais precisa é o artista da bilheteria, o que toca em barzinho, que os barzinhos estão fechados. O artista que já vivia de projetos culturais, que já recebia verba através de um Procultura, que já tinha projetos aprovados, eles não eram os que estavam mais necessitados, porque os projetos deles são pagos, independente da bilheteria, mas, em contraponto, eles eram os que estavam melhor preparados para acessar mesmo as verbas da lei emergencial, porque eles conheciam muito bem os mecanismos. Então, a lei ela tinha este grande problema inicial já de arrancada, que é como fazer que uma lei que é emergencial chegue a quem tem que chegar,
quando os mecanismos que normalmente se usam são para favorecer um grupo de pessoas, não tô dizendo que não mereçam, mas um grupo de pessoas que já trabalha por aquela lógica. Essas pessoas já saíram passos à frente. E é por isso que eu insisto na luta. Eu tenho falado desde o ano passado e para os meus amigos assim, cara, eu não sei se a gente consegue equalizar essa desigualdade agora, mas vamos tentar colocar nossos projetos também na roda, vamos tentar ter alguma coisa estruturadinha para tentar acessar, porque realmente a lei ela foi falha nesse sentido, ela continuou atendendo mais quem realmente foi menos prejudicado e não chegou à totalidade daqueles que realmente precisam, que na minha opinião é realmente aquela pessoa que é mais acostumada a trabalhar com a bilheteria, com o público em si, passando chapéu, por assim dizer, entendeu? Então essas pessoas continuaram, foram mais desassistidas. Eu acho que eu dei o exemplo da CUFA, porque é o que eu gostei da metodologia, embora atendesse poucas comunidades, as comunidades do RS Seguro, comunidades que tinham um número lá, um marcador de vulnerabilidade do Estado, foram atendidas, esse foi o critério. Então não eram todas, em Guaíba foram duas, em outra cidade duas, assim. Mas a gente conseguia ir lá, a gente pendurava cartaz em parede, a gente botou carro de som para chegar essa informação a quem realmente não costuma acessar uma cultura, ir no site ver o que está rolando, tá nos grupos em que fala dos editais. Então a lei ela teve esse grande empecilho, eu acredito, e o fato dela ter sido feita, que me magoa muito o fato da gente ter que ter pensado a nível municipal em saídas rápidas, soluções rápidas, correr, fazer no atropelo, fazer sem o cuidado necessário, para depois os caras liberarem mais tempo para aplicar, que a gente poderia ter pensado muito melhor, feito muito mais direitinho, com mais cuidado. Outra coisa que ninguém sabe, mas que nos dificultou muito, e eu sofri a crítica direta, assim, tipo, pessoas me odiaram que eu nem sabia por quê, porque eles acharam que a gente não queria fazer a divulgação. A gente não podia nem isso, porque a gente estava em ano eleitoral e nos proibiam de usar as plataformas, por exemplo, para divulgação. Não podia, a lei nos proibia, a lei eleitoral nos proibia de usar nossas plataformas de secretaria de prefeitura para fazer a divulgação disso, a gente tinha que ser no boca a boca, nos grupos de músico, e sabe, quando não é divulgado assim amplamente, o pessoal geralmente fica com o pé atrás. Mas, enfim, é amplo o assunto, eu não vou tomar mais tempo, mas só para te dizer, Pedro, eu acredito que é uma saída procurar os recursos de editais do Procultura, os recursos de Fundo Nacional de Cultura, mas como diz a Denise, é uma saída que continua mais próxima para quem já tem o hábito. Agora, como a gente resolve a situação daquele artista que não tem familiaridade com estes mecanismos e nem conhecimento da existência de possibilidade dessas verbas, que muita gente simplesmente não aplicou, e de amigos até que eu julgo que são bem ligados, assim, bem antenados, que têm acesso à internet direto, que simplesmente disseram assim, Velto, não viaja, essa grana não vem, não vou aplicar. E ficou por isso mesmo. Arthur, eu quero que tu conte como foi a sua reinvenção artística na pandemia, né? Tu fazia shows direto, tu é da música, tu recém me disse ainda, antes de começar a live, que quer fazer a faculdade de música na URGS, né? Então, como foi tua reinvenção com a pandemia? Pois eu fazia shows direto, enfim, restaurante, feiras, os lugares que eu conseguia ir, né? E com essa pandemia, acabou que não pude mais ter acesso a esses eventos, né? Essas participações. Também eu fazia parte do núcleo, faço parte, né? Mas eu ia estrear um espetáculo teatral, o Adolescer, né? Que é uma galera conhece aí e tal. E também não foi possível, a gente estava ensaiando desde dezembro, a gente ensaiou uns 3 meses, a gente ia estrear final de março, e daí bem ali perto estourou, né, a pandemia do jeito que tá. Eu acho que é bem a palavra que tu usou, assim, se reinventar, achar outras formas, principalmente para conseguir gravar as minhas músicas, por exemplo, não podia encontrar outras pessoas, fiz tudo online, né? Encontrei pessoas que também estavam trabalhando desse jeito. E como a Denise mesmo falou, né? Eu tenho meus pais, né? Então não preciso ainda me sustentar com isso, né? Então foi uma dos meus privilégios nessa questão da pandemia, né? Mas mesmo assim eu tirava uma grana para investir na minha carreira e que acabou não vindo mais. Então tive que me reinventar no meu processo, tanto de composição
quanto as lives, que até o próprio... Não sei se foi o Pedro, se foi o Velto que falou, que eu comecei a fazer algumas lives para arrecadar algum dinheiro, também arrecadei alguns dinheiros para instituições. E é isso. Acho que quanto mais o tempo vai passando, a gente vai descobrindo novos jeitos de lidar, né? E agora é isso. Tô compondo, tô fazendo o que eu consigo fazer. E acho que para outros músicos que aí estejam assistindo, né, é importante a gente também achar outros modos de conseguir essa grana, né? Porque a gente não pode sair de casa. E eu vejo que às vezes alguns amigos meus, por exemplo, falam, não, cara, eu vou ter que sair, eu sei, mas eu tenho que trabalhar e tal. E realmente é uma realidade. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei bem chateado, assim, é que houve um decreto há um tempo atrás de que os músicos não poderiam mais se apresentar em hotéis, restaurantes, esse tipo de coisa. E uma amiga minha foi bem prejudicada com isso, porque ela ainda estava se apresentando com todas as precauções e cuidados em eventos assim abertos, tudo direitinho, cumprindo os protocolos. E veio um decreto que não fechava esses estabelecimentos, mas restringia a participação dos músicos desses espaços. Então, o lugar continuava funcionando, as pessoas continuavam transitando, as cozinhas continuavam abertas, as lojas, os hotéis, os restaurantes continuavam abertos, mas o músico que ficava isolado, muitas vezes, no seu canto, né, tocando seu violão e cantando, teve que parar de ir. E isso foi uma coisa que eu fiquei bem chateado, assim. Então, é isso, né? Acho que tem... Vou abrir aí, caso alguém queira falar alguma coisa sobre, mas acho que essas são as principais dificuldades aí, né? Pelo menos Eu pra acho mim. que tu foi um cantor que se adaptou rápido com eu fiz tuas propagandas de lives, né? Tu fez diversas lives ainda, tu te estragou muito bem aqui as lives solidárias. Eu lembro que no início da pandemia houve muitas lives que um destino seria para pessoas que mais foram afetadas economicamente pela pandemia, né? Tu acha que, como tu avalia esse novo mundo das lives, dos shows musicais? Como tu avalia isso? Eu acho que no início estava funcionando muito bem, assim, o pessoal estava bastante engajado e tal, e querendo ajudar. Eu falo até por experiência minha, assim. Hoje em dia, a gente meio como qualquer coisa, o ser humano, né, faz isso sempre. Mas a gente já está meio que já absorveu tudo que tinha para absorver das lives, assim. Eu vejo que cada vez mais tem menos lives, ou quando tem as lives, às vezes as pessoas estão entrando menos, ou, por exemplo, se a gente faz alguma live beneficente, está entrando menos grana. Então, acho que as lives estão sendo uma boa válvula de escape, né? Mas acho que não vai durar muito tempo, infelizmente. Eu acho que elas estão ficando obsoletas, infelizmente, né? E rápido, porque a internet é um mundo que as coisas são muito rápidas, né? As coisas, elas acontecem e depois já, como não são mais novidade, as pessoas perdem o interesse. Mas eu acho que é o que a gente consegue fazer, né? E espero que, né, em breve possamos voltar, né, com a atividade, enfim. Pedro, se me Denise, permite aqui, deixa eu só complementar o que o Arthur falou. Eu acho que, claro, o Arthur ele se adaptou rápido, mas é uma questão geracional também, né? Que ele é jovem, ele está nesse mundo, tudo mais. Então, foi uma migração mais suave do que para o músico tradicional. E eu fico muito feliz que exista essa possibilidade da tecnologia, que ela vem para somar, porque ela soma muito. Como em qualquer outra área de trabalho que a gente sabe que muitas pessoas descobriram que não precisa ficar viajando para congresso, para simpósio, abre uma sala de bate-papo, faz ali e consegue fazer. Na música também, o músico pode divulgar, embora talvez não consiga receber pelo seu trabalho assim ou fazer grana, é um baita canal para divulgação do seu trabalho, para divulgação do que está fazendo, para unir comunidades de músicos. Tudo isso é muito bom e funciona até para algumas pessoas ainda este formato, mas são fenômenos, né? São situações fora da curva. Eu acho que a nossa discussão ela vai muito no grosso da comunidade artística. Vou ampliar um pouquinho, tá? Artística, falando da musical, mas da comunidade artística. Eu acho que realmente o Arthur tá certo, meio que saturou, sabe? Chegamos em um limite ali, chegamos ali eu nem gosto de mais a palavra platô, vou usar outra, mas num momento em que de estabilidade
que ninguém se sustenta, ou pelo menos quem não se sustentava antes, não está se sustentando agora, exceto casos bem pontuais, assim, mas aí não é regra, é exceção. Então, eu continuo pensando que a gente teve uma chance, todas as queixas da Denise são fundamentadas, e me bate, Denise, eu sei que não é uma queixa pessoal minha, mas eu também trabalhei, pelo menos a nível de município, criando editais, pensando as coisas. A gente trabalhou metade do tempo sem ter o regulamento, a gente não sabia como podia. Demorou a vir o dinheiro, quando veio o dinheiro, como é que usa? Não, tem que esperar mais tempo para dizer como é que usa, assim, e agora o que a gente faz? Não sabemos. E quando veio tudo numa vez só, tínhamos tempo para executar essa sacanagem que eu falo, a gente teve que correr, e hoje vemos que não precisávamos correr. Então, houve boa vontade, mas mesmo com boa vontade, houve muito erro em todos os níveis, nível nacional, nível estadual, e sim, alguns erros no nível municipal, que a gente tentou sanar da melhor maneira possível. A gente tem a possibilidade, para o ano que vem, talvez, não sei, para esse ano, de ter mais um projeto de lei que libere mais um dinheiro, que descentralize mais o dinheiro, que elimine esse contingenciamento de dinheiro, que é o que aconteceu com a Lei Aldir Blanc. Muitas pessoas ficaram impressionadas com o valor, 3 bilhões, onde é que vão tirar? O dinheiro estava lá no Fundo Nacional de Cultura, tinha um superávit, 2 anos que não tinham projetos para direcionar aquela grana. Então, o que houve, o que a Lei Aldir Blanc fez foi descentralizar essa grana, né? Para que ela pudesse chegar aos estados e municípios e, assim, teoricamente, alcançar a ponta mais rapidamente com quem estava mais perto do problema. Mas os insucessos que a gente teve na aplicação dessa lei, eles poderiam, de repente, ser repensados, ou pelo menos suavizados, tanto nesse dinheiro que ficou retido, que muita gente não conseguiu, a correria foi tão grande, que mesmo com todo mundo precisando de grana, muitos municípios não conseguiram executar até o dia 30 do ano passado. Não foi o nosso caso, que a gente executou 100% da verba, mas muitos municípios não conseguiram. Tanto é que dos 3 bilhões, temos aí uma importância de mais de 700 milhões retidos, tá? Que foram ontem, o TCU liberou, sem o decreto presidencial, aliás, sem a sanção presidencial que esperávamos. E aí, em seguida, a sanção veio com veto, então, em vez de facilitar, novamente dificultaram a vida do pessoal para receber essa grana. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem mais uma chance e infelizmente, a gente já está enfrentando em todos os níveis o problema da fome, como a Denise falou, o problema básico do sustento já está sendo enfrentado, e a ajuda que chegar, chega tarde, não podemos duvidar disso, qualquer ajuda que chega está chegando tarde, mas mesmo assim a gente pode tentar usar as experiências dessa primeira rodada da Lei Aldir Blanc, dessa primeira aplicação, e melhorar. Por isso que a discussão é muito importante agora, é importante discutir agora, entender quais foram as experiências que deram certo, o exemplo, como a Denise falou, do Nordeste, tentar reproduzir no resto do país, para ver se a gente consegue ser mais efetivo e mais assertivo com a execução dessas próximas verbas que estão por vir. Eu não quero festejar isso, mas o valor da lei, do projeto de lei que está sendo agora proposto, ele é maior do que o da Aldir Blanc. Enquanto a Aldir Blanc era de 3 bilhões, esse vai na casa de 4,3 bilhões, eu acho. Então, veja, são mais valores. Mas o que adianta ser mais valores se a gente não tiver eficácia na hora de aplicar? Porque aí a gente tinha 3 bilhões, todo mundo precisando, e sobraram 700 milhões. O que está acontecendo? Tem que descobrir o furo da bala, sabe? Deixa eu vou encaixar. A questão não é aqui no município. A questão já é um vício na criação da lei. A lei foi mal feita. E aí, quando ela chegou, eu sem medo de errar, 99% dos municípios brasileiros não estavam aparelhados e equipados para desenvolver. Não tinha isso. Por que alguns municípios do Nordeste, eu estou falando especificamente de uma região, Velto, da região do Cariri, ali que pega, porque eu não posso dizer assim, o meu amigo é de Juazeiro, porque daí vai que ele seja do Crato, ele me mata, porque lá tem uma briga. Juazeiro e Crato, se tu errar o município do cara, tu perde o amigo. E ali o Crato, Juazeiro, Exu, por ali, porque ali, no Crato, houve uma secretária de Cultura, que eu sou apaixonada por ela, que fez um mapeamento perfeito dos profissionais de cultura da região.
Então, ela pegou aquele senhorzinho que nem sabia que era um trabalhador da cultura. Ele não sabia, ele era um cantador. Então, ali eles têm esse mapeamento e eles têm o equipamento, eles têm o recurso humano e o conhecimento, que antes não era necessário. Então, não dá para jogar a culpa. Tem municípios aqui do Rio Grande do Sul, como Cachoeira do Sul, devolveu todo o dinheiro. Não fez nenhum projeto. Ai, não tinha, ninguém quis. Como ninguém quis? Sabe? Não tem artesã? Tem artesã. Tinha um cara lá que dava aula de violão, lá no museu. Pega o cara, ele está precisando. Então, é essa a questão. Mas o que eu queria, que eu achei interessante do Arthur falando, a questão das lives, Arthur, ela é interessante, porque num primeiro momento, eu já estou com quase 60 anos, né? Eu sou aquela pessoa que hoje está sapateando pela casa furiosa. 59 anos, a vacinação parou nos 60 e entraram para comorbidade. Então, eu tenho 59, não tenho comorbidade, não tenho vacina. Legal. Então, assim, quando começou as lives, nós, os velhos, a gurizada vai se dar bem, nós vamos ferrar. As nossas lives, ainda, por não serem abertas, por serem bilheteria, nós estamos trabalhando as lives como se fosse um teatro. Então, com produção, com iluminação, com cenário. O que eu faço? Eu conto histórias, o Velto sabe, o Velto viu meu show. Baseado naquele espetáculo, Velto, eu estou indo adiante. Então, eu conto uma história, eu canto aquela música. Então, o público não cansa nunca, porque nós estamos apresentando coisas diferentes a cada live, e o público não sabe o que vai acontecer. E quem vai estar naquela live? Nem isso o público sabe. Então, nós já temos venda de ingresso adiantada, para coisa que a gente nem sabe se vai fazer ainda. Pode ser que a gente ainda dê um calote no público. Mas está sendo confortável para nós. O que nos quebrou num primeiro momento foi a busca de plataforma, lidar com essa coisa de luz, com coisinha, sabe? Detalhezinho. Que no final das contas a gente percebeu o seguinte: muita live que cuidava muito da técnica esvaziou. O pessoal botava, eu via aqui pela minha vizinhança, tá? Teve live de sertanejo famoso, os caras botavam o telão no meio do jardim, ficavam tomando cerveja, fazendo churrasco e não estavam olhando. Não estavam olhando. Estavam ali como, então, é a mesma coisa que tu ligar o rádio. Antigamente a gente ligava o rádio para fazer churrasco. Então, esse tipo de live para nós não interessa. O que interessa? Aquela live que o cara vai contribuir, vai dar grana, e que o YouTube não vai comer metade da tua grana, que era o caso das lives do YouTube, que para nós é impossível. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo espetáculos fechados. Tanto que eu não consegui ainda disponibilizar ingresso em Guaíba. Porque quando chega para mim, gente, tem ingresso para mim? Não, já está tudo vendido. Está tudo vendido em Rio, São Paulo, Minas, Goiás. Minas Gerais é um estado que é muito interessante, porque eles gostam muito desse tipo de coisa. Então, cada um está procurando o seu lugar. E nós, sinceramente, achamos que o pessoal mais novo ia se dar melhor. E não. Então, o que a gente está fazendo hoje? Conversando com esse pessoal. Olha, quem sabe vocês entram nesse formato que a gente está. Vai que a galera de vocês goste. É isso aí. E eu acho, tirando a parte da fome, tirando a parte que a gente não tem o carinho do público, que eu gosto de sair do palco e abraçar e beijar, e ser abraçado e ser beijado, o Velto sabe, né? Eu amo isso. Tirando essa parte, nós vamos aprender muito, porque não vai voltar a ser como é. Nunca mais. Acabou. Aquela vida que a gente conheceu antes não vai mais existir. Com pandemia, sem pandemia, não vai mais existir. Nós vamos viver daqui para frente um outro tipo de trabalho. E eu tenho visto que as lives, aonde tu tem uma questão mais teatral, onde tu busca mais uma coisa diferente, é como nos shows. Se eu fizer o mesmo show cantando Graças à la vida, a vida inteira,
Vai chegar uma hora, eu não vou lá ver a Denise cantar Graças à Vida, né? Não ver aquele repertório. O legal está no diferente, está na surpresa. E isso vai ser bom. Eu tenho visto pessoas que não estudavam música aproveitando a pandemia para estudar. Tá? O pessoal está estudando, eu tenho auxiliado alguns aqui, eu estou com 3 meninos que vão fazer o vestibular de música da URGS, e a gente está trabalhando, e eles estão mais focados, porque eles não têm outra coisa para fazer além de estudar. Então, a gente consegue trabalhar essa área. E a área da criatividade, porque o músico, o artista, não adianta, a gente não tem nada para fazer, já está inventando outra coisa. A gente não para nunca. Então, só que eu acho que o que aconteceu com a saturação das lives, que estava nojento, chegou uma hora que tu não aguentava mais. A pessoa te mandava o convite, ai meu Deus, acho que eu vou ligar. Eu juro, ligo o celular, vou deixar ali, né, sem volume, largo ali e vou fazer outra coisa. Porque chega uma hora que tu não tem mais graça. Agora, quando tu interage com o público como se fosse uma plateia, aí já tem uma coisinha melhor. Então, e a gente está refinando isso. Com o tempo a gente foi aprendendo e está ficando cada vez melhor. A gente vai sair dessa. O que preocupa é aquele trabalhador que não tem mais como se reinventar. Esse trabalhador, esse que é o que a gente chama de operário, o operário da música, esse está nos preocupando. Pessoal de trás. Pessoal da graxa, que agora chama. E Pedro, o músico de baile, por exemplo, né? Olha o caminho. Eu, que sou um músico de palco, músico de rua, já tive uma dificuldade. Teve um momento que eu entrei em pânico. Eu disse, cara, eu não consigo fazer essas lives que a gurizada está fazendo. Não tem isso. Olha o tanto de tecnologia e tarará que eu preciso. Eu levei um tempo para cair a ficha que não era isso, que é o conteúdo, que eu sou artista, eu tenho conteúdo. Eu não preciso... até com uma iluminação meia boca, se eu tiver conteúdo, o público fica. Ele vai ficar. Agora, a minha pergunta é o músico de baile. Olha o caminho que essa pessoa vai ter que percorrer. Eu só tive o caminho da tecnologia, barbada. A gente vai lá, pede ajuda para um para outro. Agora, o músico de baile, o músico de bar, e principalmente o pessoal da minha idade, e é uma tradição péssima do músico, não pagar INSS para não se aposenta, não compra casa, essa é uma tradição. Isso aí Só que não dá para negar essa realidade, ela existe. E essas pessoas é que estão nos preocupando. Para nós, para o artista de palco, esse aí vai sempre dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. Agora, esse outro músico, trabalhador mesmo, está difícil. Arthur, quer complementar? Não, acho que é isso aí, né? Como ela falou, as lives podem ter uma salvação, né? Basta a gente inovar cada vez mais, aprender como manter o público ali, né? E eu conheço muitas pessoas que trabalhavam, por exemplo, de staff, muitos amigos meus que trabalhavam, por exemplo, nas coxias do teatro, e só com isso não sabe muito o que fazer, porque não tem como, tu não é visto pelo público, entendeu? E isso é a parte mais triste, porque tu não tem o reconhecimento que tu deveria, porque aquela estrutura, ou mesmo que a estrutura seja simples, tu tem um auxílio de uma equipe para te ajudar. Então, um exemplo muito massa, claro, né, nós, assim, que não somos famosos, não podemos fazer isso em grande escala como ele fez. Mas um músico que eu acompanho muito, que é o Jacob Collier, ele é um músico de jazz, assim, ele fez uma live e, obviamente, como ele tem um público, a galera doou uma grana, e ele pegou esse dinheiro e deu para todos os staffs dele e de outros artistas que estavam sem esse auxílio, né? Obviamente, como eu falei, a gente não consegue fazer nessa escala, mas se a gente conseguir, com o dinheiro que a gente arrecadar em alguma live, em alguma ação, ajudar as pessoas que nos ajudavam nos nossos shows, eu acho que é muito importante. E tipo assim, tu que tá em casa, que tem um dinheirinho sobrando, qualquer coisa, e puder também contribuir para essas pessoas e para o trabalhador mesmo da música, né? Que vivia da música noturna, por exemplo, vou usar esse termo, né?
É importante, é importante. O difícil é como achar essas pessoas, porque, como foi falado, nem sempre elas vão ter acesso à internet, a um Pix, né? Se vocês não sabem, não vão saber o que é. Então, fica complicado. Eu queria achar uma matéria que eu tinha visto uns dias atrás sobre isso. Se eu achar, eu falo aqui, mando um link, faço alguma coisa aqui, mas que fala justamente sobre isso, sobre a dificuldade dessa classe. Feto, tem países que já estão fazendo testes dos shows, né? Quando tu acha que nós vamos começar a frequentar esses shows fisicamente e como vai ser essa adaptação a esse novo modelo de show? Tá, tu quer que tu fale o que eu quero ou o que eu acho mesmo? Porque eu quero é que fosse esse ano, mas eu não tô achando possível, não. Não vejo muita possibilidade, Pedro. E a Denise colocou bem, é uma mudança definitiva, sabe? A gente vai ter agora muitas atividades híbridas, que é o que o pessoal fala, e aí vai ser isso, atrações, shows híbridos, em que tu reduz por um terço, por metade, a expectativa de público e transmite isso como um baita programa de internet. Então vai existir isso. Eu posso só prestar um serviço aqui, já que a Denise mencionou lá no comecinho, eu ia lembrar de falar nisso sobre o edital Trajetórias Culturais. Eu não trabalhei nesse edital, mas como eu trabalhei no da CUFA, e ele premiou várias trajetórias culturais, e essas trajetórias culturais que eram premiadas pela CUFA não poderiam ser premiadas novamente por esse segundo edital, e me parece que na lista que saiu no dia 10, novamente nomes que não poderiam constar constavam, e novamente a SEDAC interferiu, e novamente eu acredito que aquela lista já não esteja mais válida, então vou aproveitar o espaço, muitas pessoas estão me procurando, me perguntando, e eu estou dando essa informação. Já tem uma publicação da SEDAC, quem queria enviar já o recurso, fazendo as reclamações para o edital Trajetórias, não pode mais, porque aquele processo está sendo analisado novamente pela SEDAC. E agora, para falar de novo sobre essa preocupação legítima, sobre que a Denise trouxe para a gente, que é verdade. É fácil. Deveria ser, né? Teoricamente. Deu problema agora nessas trajetórias, a gente está vendo. Mas, teoricamente, é fácil premiar trajetórias artísticas de quem está na frente do palco, né? Mas essas pessoas têm uma equipe, né? E essa equipe que fica difícil colocar elas, premiar elas ou pagar elas, a menos que tu crie grandes espetáculos para o artista principal contratar os outros artistas, mesmo que seja um grande espetáculo que vá ser transmitido só por internet, como é o caso desse Caminhos da História que eu estou trabalhando. Mas, cara, deveria se pensar mesmo num tipo de premiação que fosse direcionada só para essa galera técnica. E aí a gente faria o caminho inverso. A gente faria com que o artista principal atestasse o trabalho daquela pessoa. Que o artista principal pudesse ser a pessoa que comprova, o que afirma, que confirma, na verdade, a trajetória do técnico. Então, as pessoas poderiam pensar naquelas equipes, naquelas pessoas competentíssimas que trabalham nos shows dela, aquelas pessoas competentíssimas, road que monta o palco, que ilumina, técnico de som, e essa pessoa concorrer. E outra coisa que foi muito questionada na lei Aldir Blanc, eu concordo, muitas pessoas achavam que tinha que ser tudo premiação, que não precisava ter muitos projetos e as contrapartidas, e entendo esse ponto de vista, porque se é emergencial, o que a gente quer é dar dinheiro para quem está precisando, né? Então, isso eu acho que é uma possibilidade bem importante de se pensar nas verbas que chegarem no futuro. Claro que a gente quer shows, a gente quer fomentar, a gente quer criar coisas novas, o artista quer isso também. O artista também estava com saudade disso, a gente sabe. Quem tá querendo não só o dinheiro, mas também o trabalho produzir. E é importante. Mas eu acho que a maior parte, o grosso desse dinheiro tinha que ser direcionado para premiações diretas de quem conseguisse comprovar, e aí não só a sua trajetória artística, mas a sua trajetória técnica. Eu acho que parte da solução estaria em pensar em algo assim, para essas verbas futuras que estão aí para chegar. Mas a resposta, Pedro, é que eu não, encurtando, não acho que a gente vai ter shows daquela grandeza esse ano, não. O que tu acha, Denise? Não, isso não vai acontecer e não vai acontecer tão cedo. Porque mesmo com vacina, a gente já tem novas cepas e aí
contaminação, o povo vai demorar um pouco, pelo menos o nosso público vai demorar muito para ter coragem de sair de casa. E eu acho que não vai. E tem uma coisa assim, Pedro, que o Arthur falou, a questão, o bar está aberto, mas o músico não pode tocar. Então, aí eu vou te dizer uma coisa, Arthur, que um dono, eu questionei um dono de bar, um bar enorme, lindo, maravilhoso, com espaço, o músico poderia, em São Paulo, no litoral norte, eles conseguiram, então eles estão abrindo, aí o músico fica longe, né? São bares na rua, lá estava quente. O que acontece? O pagamento. Em função do público reduzido, eu não estou ganhando muito, eu não posso pagar. Esse foi o questionamento. Então, tudo... nós vamos cair na questão de que a gente não tem um auxílio emergencial para as empresas, para o dono do bar. E se o dono do bar tivesse um auxílio do governo, por menor que fosse, ele poderia, bom, estou recebendo um auxílio, vou repassar esse auxílio. Né? Como nós estamos fazendo. Eu recebi um prêmio, eu repasso uma parte para aqueles que eu sei que estão precisando. Eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu já dei a satisfação. Olha, eu recebi o prêmio por tal e tal coisa. Agora, o que eu vou fazer com o dinheiro? Né? Então, é isso aí. E outra, muitas casas culturais, muitos palcos estão fechando. Muitos no Brasil inteiro, em todo lugar, todos que são privados e alguns públicos, tá? Se a gente continuar com a política que nós temos no Brasil, porque a questão é a política cultural no Brasil, que não existe. Vamos combinar? O Ministério da Cultura morreu, enterraram, e essa secretaria que está aí não funciona. Não funciona e não... que nem eu ficava muito ofendida quando falavam, durante a última campanha eleitoral para a presidência, da Lei Rouanet. Os mamadores da Lei Rouanet. Cara, eles não têm... Quem critica a Lei Rouanet dessa forma, o músico mama nas tetas da Lei Rouanet. Não sabe o que é a Lei Rouanet. Não sabe que é uma lei elitista, que foi feita para uma elite artística, né, para os Jô Soares da vida, para Maria Bethânia. E quem daqui de baixo conseguia alguma coisa era quem ralava muito a terreira da tribo em Porto Alegre. Gente, o dinheiro que chegava para eles era tão pouco que eles foram despejados do local onde eles estavam, pela Lei Rouanet. Porque daí eles tinham que entrar pela Lei Rouanet, pegar dinheiro na Petrobras e pedir dinheiro para fulano. Cara, a Lei Rouanet é uma piada. Para nós, aqui, que é a maioria do artista brasileiro. Nós somos a maioria. Nós, os desconhecidos. A minoria é o cara que aparece no Domingão do Faustão. Essa é a minoria. É o cara que fica muito famoso. Então, nós temos artistas conhecidos no mundo inteiro. Tem uma pesquisadora, cantora, musicista, que pesquisou, a Marlui Miranda. Eu canto muita música dela. Muita não, estou mentindo. Algumas. Porque a maioria são em línguas indígenas. Ela tem uma pesquisa enorme, ela é conhecida no mundo inteiro. Na Europa, essa mulher, eles abrem tapete vermelho para ela passar. E no Brasil ninguém conhece. Então, ela está junto com a gente, ralando para conseguir dinheiro para fazer um documentário. Ela estava no meio do documentário, no meio da floresta amazônica. É uma mulher que também está com mais de 60 anos. Então, nós somos a maioria. Agora, palco não vai abrir tão cedo, cara. Nós vamos ter que inventar, aquilo que eu disse, vamos correr atrás. E a velharada que resolver ficar em casa sem fazer nada, vai ficar em casa sem fazer nada. E a gurizada vai ter que ver que não é tão simples assim, que não é fazer o que todo mundo está fazendo. É
É uma história assim, eu trabalhei muitos anos com gravadora, quase 20 anos, na época do disco de vinil, tá? Então não tem nada a ver com essas coisas. Então, é tempo. E eu achava interessante, porque como eu fazia backing e fazia notação musical e tal, que era obrigatório, eu ficava muito tempo no estúdio ouvindo conversas. E muita gente trazendo as demos, as fitinhas cassete, muita banda nova, que nem o Arthur, se fosse hoje, ainda o Arthur hoje ia estar com as cassetezinhas indo lá na gravadora mostrar para o cara, para as demos. Tá? Não ia estar no seu estúdio em casa, ia estar lá, ralando. E aí eles ouviam, e eles não ouviam muito, eles ouviam um trechinho. Ah, não, isso aqui não. Não, isso aqui não. E tinha coisa boa ali no meio, pelo menos eu achava, né? Tinha coisa boa. Vem cá, gente, tem um monte de coisa boa. Nós não estamos procurando coisa boa. Nós estamos procurando coisa diferente. Aí eu disse, tá, tudo bem. Passou algum tempo, tudo se modernizou. Eu tinha uns conhecidos naquela rádio da Ubra. Eles tinham um programa que era bem famoso, isso também já faz uns 20 anos. E tinha uma banda de reggae do Krieger aqui, Velto. Acho que tu era dessa banda, Velto. Ah! E ele A me banda, deu... não, Denise, deixa eu corrigir. A banda era de reggae, Mensageiros do Mar. Quando virou Black Music, aí virou minha banda, Black Velto. Mas era Mensageiros do Mar. Então é AV, antes do Velto. Tá? Antes do Velto. Depois virou outra história melhor. Ele me deu um CDzinho para me levar para os caras. Cheguei em casa, ouvi o CD, porque, claro, com o tempo tu aprende. E esse caramba, não vou levar. Aí voltei e disse, olha, Gustavo, não dá. Como? Eles não vão tocar. Mas não é bom? É ótimo! É maravilhoso! Tá bem cantado, a letra bonita, mas é igual a todas as bandas de reggae que eu conheço. Então, só que, claro, com a internet, isso acabou. Todo mundo está indo para a tela, e isso causa um desgaste e um cansaço em quem está no público. Né? Então, por isso que eu digo, quem for esperto e artista, eu sou sempre otimista. Né? Eu sou sempre otimista. Eu acho que tudo vai melhorar. Toda a tecnologia, tem gente reclamando, ai meu Deus, essa gente fazendo coisa na internet. Isso mas é o que a gente tem. E vamos nos adaptar. Eu passei pelo vinil, eu passei pelo CD, a fita cassete, por empresário, nem era produtor, depois ativista cultural, e sei lá mais o que vai vir pela frente. Eu passei por tudo isso. Qual é o segredo? Acompanha, te inventa, faz uma coisa diferente. Denise, não deixa de ser a velha luta em novas plataformas, né? Porque isso de buscar originalidade, relevância, importância. Até o fim da live, eu quero lembrar o nome da cantora, gente. Não é possível que eu não conheça, que eu não consigo lembrar. Até agora nós temos as plataformas digitais de música também, a Spotify, né? A mais famosa, mas tem uma infinidade. Mas a Spotify, eu tenho dificuldade com ela, com o Spotify, porque eu me perco lá dentro. Tem tanta coisa nova, isso é uma coisa que eu acho, também não sei se eu estou certa, posso estar errada. Então, a mesma pessoa largando muita coisa. Não é assim. Tu tem que ter uma coisa boa e trabalhar essa uma coisa boa, para ficar conhecido. Porque eu fico ali perdida, esse, aquele, esse cara lá de novo. Quer saber, eu vou lá ouvir Chico Buarque. Né? Eu sei que é bom. É garantido. Então, eu perco de ver coisa boa. Eu perco de ver coisa boa nova, porque está poluído. Essa era a palavra que eu estava procurando. As plataformas estão poluídas. Mas a tendência como as lives, dar uma acalmada e quando voltar coisa boa. Aí sim. Gente, eu preciso sair um pouquinho só para carregar o celular, tá? Tá, nós já estamos terminando a live, Denise. Então tá. Acho que dá. Nós já estamos
Nós já estamos terminando. Antes das considerações iniciais, queria que o Arthur falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que queria complementar alguma coisa que a Denise falou. Eu acho que é bem complicado essa questão também das plataformas digitais, porque tem muita burocracia também por trás das plataformas digitais. Não é, a gente tem uma ilusão que hoje em dia todo artista consegue subir sua música. Não é muito bem assim. Por exemplo, tu tem que ter usado uma plataforma para conseguir upar suas músicas de maneira correta, e daí já vem sempre tem, né? Em todo meio artístico tem aquela pessoa que fala que se você pagar tanto, ela vai colocar suas músicas em várias playlists, vai fazer acontecer. Então, o Spotify é um meio de publicidade, é um meio de upar suas músicas para mais pessoas conseguirem ouvir. Só que é um lugar também que, como a Denise disse, tem muita gente. Então, se você lança de qualquer jeito, ela vai acabar caindo num limbo ali. Então, você tem que ter tantos dias antes de lançar, para o algoritmo entender a sua música. Você tem que entrar em contato com as pessoas que são não sei a palavra, mas que trabalham lá no Spotify, principalmente na One RPM, que é uma distribuidora que posta a música em várias redes, né? Spotify, Deezer, Apple Music. Tem que saber os mecanismos de fazer a tua música chegar em algum lugar, né? Porque, nossa, eu concordo super. Tem muito material no Spotify. Os artistas estão confundindo qualidade com quantidade, assim. E acho que não é nem tanto isso, mas eu acho que eles investem. Quanto mais material tiver, mais chance de um deles se destacar. Mas às vezes não é sempre assim, né? Eu acho que é bom investir em algo mais sólido, mas com mais calma, né, também. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma, que é algo que a gente está perdendo com o passar do tempo, né? Não só na música, mas em outras áreas, não só nas artes, mas em outras áreas. E acho que é isso, assim. Mas eu não sei, eu acho que o ponto bom do Spotify, por exemplo, é justamente ter um alcance maior. Isso é inevitável, né? O ponto bom de eu, por exemplo, poder mandar um e-mail aqui na minha casa, né, e não precisar ir de porta em porta, é um ponto positivo. Mas o ponto negativo é a quantidade, porque como é mais fácil de tu conseguir fazer isso, é muita gente fazendo. Então, às vezes, a tua música não vai se destacar, tu vai precisar, como a Denise falou, achar mecanismos para que a tua música seja vista. Então, não é postando muito, é postando algo diferente. Gente, estamos chegando ao final, não dessa live, mas dessa aula que nós tivemos aqui nesta quinta-feira. Eu acho bom mencionar que durante a live eu recebi a mensagem aqui: Oi, Pedrinho. Tamarissa Schneider, jornalista que trabalhou comigo na TV Assembleia, uma baita apresentadora de TV. Eu fui auxiliar de produção do seu programa, então digo para ela que, se ela ainda está assistindo, que eu aprendi muito com ela o que é ser um entrevistador, né? Então, um beijo para ela, tô com saudade, Marisa, assim que passar tudo, quero te ver. E também tem aqui cantores que comentaram na live. Uma delas é a Trelice Costa, né? Então. Querida. Minha nora. Sim, isso que eu ia te falar. A Trelice Loza disse tudo para mim, para Denise. Também tem o jovem Estevão Lima, que é um jovem na música gaúcha também, então começou cedo na música com a ajuda do pai dele também. E tem aqui uma pessoa que todo mundo aqui deve conhecer, o grande Nico Quadros, né? Então lembrou aqui também dos saudades do Sarau. Eu tenho muitas saudades do Sarau, Denise. Eu também. Quem que não tem, pelo amor de Jesus? Que momento lindo. Passo para as considerações finais, um de cada vez. Acho que o Pedro deu uma travadinha ali.
Agora deu. Vamos assumir o barco. Se ele não voltar, a gente assume o barco e vamos embora. Tá aí de novo. Pra Voltaste, mim, Pedro? Não, para mim voltei. estava tranquilo. Acho que é contigo, Velto. Pra mim É tá contigo tranquilo o também, problema. Pedro. Para de botar a culpa em mim aqui, ó. É com ele o problema. É. Denise, tá com a palavra, querida. Obrigado pela tua participação. Pedro, sempre. O Pedro pede, para mim, uma ordem. Eu adoro. Por que o Pedro me convida? Pedro já me convidou para outras coisas. Na minha faculdade, lembra? Eu era presidente do DCE da minha faculdade e nós fazia naquela época uma apresentação no pátio. Lembra-te? Foi muito legal. Então, Sim. assim, é o que a gente chama assim, uma roubada, mas é uma roubada boa. A gente mais trabalha, mas a gente se diverte, né? Então, o que eu posso dizer da música na pandemia, que seria a nossa pauta, né? É isso aí. A gente vai sobreviver. É uma questão. A gente não pode também romantizar, né? Que às vezes a gente fala assim, de forma otimista, e parece que a gente está, ai, como é bonito passar trabalho. Não é bonito coisa nenhuma. Todo mundo quer conforto, todo mundo quer uma casa confortável, quer um equipamento bom, quer, né? Todo mundo quer isso aí. Então, não dá para romantizar a situação que a gente está vivendo hoje. Tá? Mas, infelizmente, vão sobreviver os mais fortes. E quem é o mais forte na arte? É o mais criativo, é o artista. De uma certa forma, muita gente que estava brincando de ser artista vai cair fora. Muitos bons vão se perder no caminho também. Isso é natural. Quem não souber se adaptar também vai cair. Mas nós que somos teimosos, né? E eu digo um pouquinho de maldade faz bem também, porque diz que coisa ruim não morre. Então é um pouquinho de maldade, tem que ter malícia nessa coisa, né? Tem que ter tranquilidade e olhar para frente. Não adianta ficar chorando. A minha geração, infelizmente, a minha geração de músicos, infelizmente, é uma geração de gente que chora. Eu reclamo, é diferente, né, Vel? A Denise reclama de tudo. A Denise, eu sou conhecida como encrenqueira. Então, eu reclamo de tudo, mas eu não choro. Não vou ficar chorando. Ai, coitadinha de mim. Mas a minha geração é assim. Ela chora. Não adianta. Não adianta ficar chorando e reclamando em casa. Então, vou para frente. Vamos olhar para essa gurizada aí, porque essa gurizada entende de uma coisa que a gente não entende. Vamos fazer uma troca. A gente entende de algumas coisas que eles ainda não entendem, que o passar dos anos vai te ensinando, e eles têm um conhecimento, uma facilidade para o novo. Vamos unir as forças, vamos unir, vamos adiante. E vamos, agora, a partir de agora, a partir desse momento de pandemia, e eu sempre quando eu falo, eu não estou falando de Guaíba, não estou falando de Rio Grande do Sul, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, porque eu tenho contatos fora. Eu estou vendo o que está acontecendo lá fora. A partir de agora, é globalização, mas os nichos permanecem. E cada vez mais fortes. E é ali que eu vou trabalhar, e é aqui que eu vou me pegar. E isso vai ser muito bom para a cultura no geral. Porque o produto cultural, ele desvalorizou. Isso é muito bom. Aquela coisa inventada para vender, como se fosse cultura, ou para mudar a cultura, isso enfraqueceu e enfraqueceu muito. Quem é que está se fortalecendo? O artista. Então, quando o Pedro disse, vou fazer faculdade de música, chega a me dar uma coisa. Eu disse, que legal. O Arthur, né, falou, que bom. Que bom, é um jovem, está entrando na faculdade de música, é isso que eu digo para eles. Mesmo que tu não vá ser músico depois, que tu desista no meio do caminho. Tá lá o teu conhecimento. É um conhecimento muito importante. Só não faz a distância, tá? Música à distância gente, é o ó. Não pretendo. Então, assim,
Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos tocar adiante. A gente vai ter que tocar adiante. O artista não morre, gente. O artista não morre. A gente vai seguir. Muito obrigado, Pedrinho. Eu que agradeço. Nós falamos também sobre reggae hoje, e essa semana foi Dia Nacional do Reggae. Essa semana teve, e pelo que eu vi na rádio também foi a semana que tá a morte de Bob Marley, né? Então também teve isso essa semana, achei. Arthur Seidel. Pode falar. Queria primeiro agradecer o convite, Pedro. A gente já se conhece há um tempinho. Tu sempre teve perto, Tempinho ou de alguma tempão? maneira. Não, assim, pra mim é um tempão porque eu, né, vivo muito, mas não fala tempão, porque aí eu vou me sentir mais velha. Não tem como ser um tempão com o Arthur, assim. Pois é. E a gente sempre teve um contato, assim, tu sempre foi muito bom, sabe? Quando a pessoa quer ajudar. E tu sempre se preocupou não só comigo, mas com a cultura da cidade no geral, assim. Então, muito obrigado. É muito necessário a gente ter esse espaço para falar. Agradeço mais uma vez o convite. Agradeço também as palavras demais do Velso, da Denise, aí pela participação. É sempre bom conversar. E gostaria de falar para o pessoal que está assistindo se cuidarem, usarem, né, máscara, o álcool gel, evitar sair quando preciso, mas se sair, se cuidarem. E é isso, é bem que a Denise falou, a gente tem que se reinventar e o músico não deixa de existir, né? Então nós vamos conseguir. E é isso, muito obrigado. Pessoal da cultura também, caso alguém mais esteja assistindo, vocês são muito, muito guerreiros, assim, também. Vocês são muito guerreiros, agradeço demais o esforço, a prestatividade. E é isso, um beijo, pessoal aí da live. Beijo. Eu vou passar agora para um cara que eu acho mais ansioso que eu, por isso que eu deixo ele por último. Celto! Sim, tenho lutado contra a minha ansiedade, sobretudo em época de isolamento social. É uma luta diária. Só um pouquinho. Ansiedade é característica primordial do artista. Todos somos. Todos. Mas Pedro, eu vou finalizar, então, fazendo aqui, ó, unindo essas duas falas maravilhosas, de dois pontos de vista assim, diferentes e tão complementares, que nos trouxeram aí a Denise e o Arthur. A Denise, com toda razão, falou que a criatividade nos levará além dessa turbulência toda, e o Arthur também mencionou ali, enquanto conversávamos sobre, não é uma questão de volume, mas é uma questão de pensar mais no que tu vai fazer, e essas duas informações conversam muito bem. Numa entrevista que eu fiz no meu canal, que o Arthur me cedeu, foi muito legal. Ele me disse que ele, para um jovem, eu achei fantástico aquilo, que ele me disse assim, não, eu me desligo das redes por um tempo, às vezes que eu consigo produzir mais, e eu não esperava isso, né, no guri que nem ele, e é exatamente isso, a gente tem que se dar tempo de produzir a criatividade, quem pode se dar ao luxo, quem tem a paz de espírito, quem não está aí com essas panelas, suas latinhas esvaziando, e pode se dar ao luxo, se der ao luxo, porque o artista, como a Denise falou, o artista de frente, ele está amparado pelo seu próprio talento, pela sua própria criatividade. Se a gente tiver que lançar um olhar mais cuidadoso, se a gente tiver que ampliar a discussão e trazer essa discussão com seriedade, vamos pensar realmente no trabalhador da cultura, que não é necessariamente o artista, que está desassistido, que ele precisa ser atendido, e assim como a gente já teve projetos contemplados, maravilha, muita coisa bonita, apareceu o Código Blanc, mas a gente agora poderia pensar em menos projetos e mais ajuda mesmo humanitária, mais ajuda emergencial, e direcionar esse dinheiro também nesse sentido. No mais, é gratidão, obrigado, Pedro, pelo convite, como sempre, sabe que me convidando, me avisando, eu tendo possibilidade, eu sempre compareço, eu gosto muito. Um recorde, eu acho, de participação. Aqui, faz a publicação, então, amanhã, estou merecendo. Eu acho que sim. Estamos chegando a gente continua essa conversa, Pedro, eu e o Arthur, aqui no meu perfil mesmo, dele, que a gente vai falar sobre a produção dele, estava marcado, foi até muito legal ele falar que não podia, porque eu tinha uma live, disse, não, mas eu acho que é a mesma que eu vou participar hoje. Foi muito bacana. Mas, então é isso. Arthur, só passar antes de nós terminar. Arthur, fala bem rápido da tua produção musical que está tendo agora, bem rápido. Claro, eu tô para lançar uma música que eu tenho um microfone aqui em casa, né? E uma placa que eu consigo gravar essas coisas no computador aqui. E eu fiz essa produção junto com um amigo meu, que é o Joe Black.
que é um produtor muito massa cara, ele já fez muita coisa, ele já fez The Hard Working Band, que é um projeto incrível de música black, de soul. E fiz esse projeto com ele, a gente fez algumas músicas e agora tá para ser lançada Ainda Dá. E obrigado aí pelo espaço aí. Vai sair dia 21, quem puder ouvir aí o som. E espero que vocês curtam. E vai ter também algum material audiovisual, né? Se der para fazer, espero que dê. E é isso. É isso, pessoal. Obrigado por vocês três, por essa live maravilhosa, que eu não chamo de live, é uma aula. Hoje foi uma aula para mim também, e várias pessoas que participaram aqui da live Papo com a Ibens. A todos, eu volto na quinta-feira que vem com uma nova live Papo com a Ibens. Até mais, até quinta-feira.